Senhoras e senhores, eu sou o Mestre Kai e você simplesmente a gente vai ver minha reação do rap de Danganronpa na Tribunal do Desespero do canal do Ivo. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta a sugestão para o próximo vídeo, compartilha com os amigos que é fãzão de Danganronpa assim que começou. E vambora pro vídeo, porque a gente tem que bater a meta de 3 mil inscritos esse ano. Então, bora começar. Assim, Danganronpa ele já inicia com a premissa dos jogos com a Junko Enoshima. Só que no primeiro jogo, Danganronpa, as pessoas nem sabem que ela vai ser Might. Tanto é que o primeiro jogo, Trial Armor, já mostra que ela é ultimamente fashionista e não o último desespero. É mostrado lá no último ato do jogo. Em geral sabe que a minha franquia favorita de Danganronpa foi simplesmente focada nos vilões, principalmente na Junko Enoshima, porque, cara, morreu um a um pensando que ele era o tal Mr. Mind, porque, cara, morreu principalmente o Mondo, morreu aquele Byakuya Togami, até mesmo muitos outros que eu não vou lembrar agora, mas, velho, quando foi mostrado que o Makoto Naegi ele já sabia que tinha uma coisa errada, ele já desconfiou que o Monokuma possivelmente seria a própria Junko. Cara, é a fala icônica que ela apresenta no final do jogo. A fala icônica. Assim, tanto é que ela aparece e lá no segundo jogo, o Danganronpa 2, o desespero continua. Que, meus amigos, eu nem sabia que ela estava envolvida naquele rolo, principalmente no final do jogo. Mas, meu amigo, parece que a Junko Enoshima está presente em todo lugar, está presente em todo momento. E, meus amigos, Junko Enoshima é uma vilã muito o FDP, mas, velho, tem gente que curte ela e até mesmo diz que ela é muito linda, de fato, mas ela é miserável. E tanto é que ela aparece lá no final do V3 somente para corromper as pessoas ou até mesmo para fazer eles se confundirem, dizendo que tem uma escapatória daquele mundo virtual, daquele jogo, que está sendo assistido por não sei quantas pessoas, não sei quantas pessoas estão vendo aquilo, só sei que é tudo um jogo dela, mas, cara, ela é a pior vilã que eu já vi e que tem planos mirabolantes que você nem sabe que ela vai estar lá todo momento, mas mesmo assim ela vai estar lá. Porque, velho, o Makoto e até mesmo aquela de cabelo roxo, o Byakuya Togami, era somente peões no jogo dela, enquanto ela meio que aperta aquele botão da última timeline, ela meio que passa por toda aquela parafernália de Jogos da Morte que ela mesma criou quando era Monokuma e ela morre numa explosão. Nossa, velho, nem eu sei dizer o quanto.
Só que aquilo, ela sente prazer em ver o desespero dos outros. Ela é como se fosse um monstro, uma aberração que só vê prazer nos outros sofrendo e morrendo. Porque enquanto ela não tiver aquele prazer de ver os outros sofrerem ou até mesmo morrerem, então nem eu vou dizer o quanto ela é miserável. Porque se ela faz isso por prazer, nem eu posso dizer o contrário. Shuichi. Shuichi Saihara. Porque esse daí não é o Shuichi. Esse daí, e basicamente, é o Merui. Ou até mesmo Shion, que no caso é a contraparte do próprio Shuichi Saihara. Porque, mano, esse daí é a versão do Shuichi Saihara se ele estivesse meio que corrompido. Cara, eu até entendo a concepção, até mesmo a criação do Shion, de criar cerca de um mundo perfeito. Tanto é que ele só aparece naquelas OVAs do Danganronpa 2,5, que é um OVA, mas não aparece nos jogos. Ele só aparece lá no finalzinho, quando até mesmo Saihara, ele meio que se deixa levar pelo desespero e quase cai naquele profundo abismo e desespero sem fim. Tanto é que ele vê o Shion, que é a sua contraparte, e, mano, que cena! Que cena foi aquela? Parece cinema. Tanto é que no OVA é mostrado que ele meio que matou todo mundo, inclusive o Ultimate Sortudo, que, convenhamos, talvez seja o Nagito, ou até mesmo muitos outros, incluindo o Ultimate Treinador, o Ultimate Jogador, o Ultimate Dançarim, ainda profissional. E, mano, ele matou geral, mas ele não chegou a matar Junki no Shima. Tanto é que ele colou junto com ela. Cara, é possível dizer que ele não seja mais o Hajime Hinata? Provavelmente ele não seja mais o Hajime. Isso é mais uma contraparte dele, porque quando você fica naquele embalço, até mesmo aquele encauso de desespero, você meio que não é mais aquela pessoa. É literalmente o oposto. Em vez de você ser a justiça, a esperança, que no caso hope, você é o desespero, despair. Cara, tem sempre uma razão ou emoção para que as pessoas possam viver ou até mesmo saber o motivo que elas estão vivas? Provavelmente, mas o Hajime, ele meio que não tem mais aquela noção básica de saber certo ou errado, se ele está fazendo justiça ou não, porque o desespero já está dando conta, já está meio que assumindo forma de acordo com o que ele já está se perguntando se o que ele está fazendo é certo ou não. Porque em Danganronpa nada faz sentido se uma pessoa morre ou não. A mesma coisa se dá com a Junko, que ela meio que já é para o desespero. E o Hajime, ele é a próxima vítima, um remanescente do desespero. Olha, mesmo que ele procure resposta, ou até mesmo encontrar sua verdade, de nada vai adiantar. Tanto é que no Danganronpa 3.5 é mostrado que ele, já nesse caos, nesse mundo cheio de destruição e desordem, por conta de desespero. E as pessoas meio que estão em desordem. Olha aí, referências ao próprio Danganronpa,
2, que, meu amigo, foi um dos melhores jogos da franquia. E já morreu cerca de uma trinca de pessoas. E ninguém sabia quem era o Mr. Mind. No fim de tudo, era pra Junko? Era assim. E o Monokuma, ele era a cabeça da Junko no final de tudo. E ninguém sabia disso. E, velho, pra você que não sabia que o próprio pro Naruto Komaeda, ele meio que era o Ultimate Sortudo? Era sim, mas no fundo, no capítulo 2, capítulo 3, 4, era mostrado que ele estava à beira da loucura, ficando maluco, maluco, maluco a cada capítulo, e ele meio que não se entregou e nem disse o que estava fazendo. Tanto é que ele meio que matou o Byakuya, não aquele Byakuya Togami que era o magrelo e sim o gordão. Porque, cara, ele colocou a culpa em um chefe, que no caso, o Hifumi. Olha aqui, já tem toda a loja de todos os garompas, do próprio V3, do V1, até mesmo do V2, porque, cara, já mostra toda a loja de todos os jogos. Isso é meio que uma pergunta que fica sem resposta em todo o jogo da morte? Na verdade, sim, porque na Garompa fica se perguntando quem é o próprio Mr. Mind. Porque no V3 já meio que se perguntaram que era o Kokichi It, mas na verdade não era o Kokichi. Aí depois ele morreu, aí depois se perguntaram se era o Kaito, não era o Kaito. Adivinha, adivinha, era meio que aquela mina de cabelo azul que era a própria Junko o tempo todo e ninguém sabia. Cara, pior que faz sentido, porque meio que um jogo totalmente provocado pela incerteza, sem saber quem é o culpado e quem matou quem, porque Danganronpa meio que tem essa roda e possibilidades, quem é o culpado, quem é o inocente, e se você errar por um mísero segundo, aí meio que todos vão juntos, e o culpado meio que sai livre dessa. E segundo Monokuma, que é meio que o juiz desse tribunal ao meio que injusto, ele meio que já disse no V3 que se eles votarem errado, todo mundo vai de arrasta. E para o culpado sai livre. Monaka, essa daí eu odeio. Odeio porque ela quer ser igual a Junko, só que, mano, para uma cadeirante que já é psicótica, que fica usando outras crianças do seu bel prazer, essa daí é maluca. É maluca varrida. Naruto Komaeda. Eu odeio esse cara. Odeio ele porque esse aí tentou dar um tiro na própria cabeça porque ele ganhou acesso a um roleta russa. Aí podia muito bem morrer ou não. Mas, cara, esse cara é doido ou ele é varrido. Assim, como ele fala, resultado da guerra que você gerou, ele está falando do incidente da primeira grande Grass Trial que aconteceu lá a Kojuki no Shima, da primeira turma, que aconteceu lá na turma 86 em Danganronpa. Porque, meu amigo, aquilo foi uma coisa muito absurda. E ela meio que estava no meio daquela tragédia.
Eu vou dizer porque eu odeio a Monaka. Ela meio que acha prazeroso aquele pandemônio que a Junko Enoshima causa, porque ela meio que se inspirou nela. E, cara, se ela vê prazer da mesma forma que a Junko Enoshima faz, tanto é que o quarto dela tá entupido de fotos dela com a Junko Enoshima. Aí eu fico me perguntando, essa mina é doente pela Junko Enoshima. Tanto é que nessa parte do jogo se passa em Danganronpa Spy Girls. E não é um jogo oficial. Na verdade, ele meio que segue a lore da própria Komaru Naeg, que é irmã do próprio Makoto Naeg. E meio que com a Toko Fukawa. É meio que um OVA. Aí um jogo spin-off. Mas não é canônico. É que aquilo, se a Komaru Naeg se tornar a sucessora, que meio que está enclausurado nesse submundo, nesse pandemônio que a Junko Enoshima criou, então nem eu sei dizer o que ela vai se tornar. Porque o Makoto Naeg não vai ficar nada feliz em ver que a sua própria irmã se cedeu ao próprio desespero e se tornou a Junko Enoshima. Aí a coisa fica mó pior. Tanto é que no jogo de Spy Girls, ela meio que pega um botão, aperta nele e, meu amigo, você não acreditaria se eu dissesse que ela meio que libera um Monokuma com uma coroa de rei totalmente gigantesco, porque, cara, é meio que quase um Godzilla, só que um Monozilla. E, cara, aquilo destrói a cidade por inteiro. E não me pergunte o porquê ou do motivo que isso acontece, tanto é que cada louco com sua mania. Esse Nagato é maluco, porque nem eu sei dizer o quanto ele é maluco. Porque quando fica essa aspiral no olho de Narompa, é porque você se deixou levar pela loucura e também pela uma esperança que não é uma esperança concreta, é uma esperança cega, que no caso o desespero. Danganronpa B3. Mano, morreu uma pá de gente em Danganronpa B3 que não merecia. Principalmente esse brother aqui que gostava muito de tecnologia, principalmente os insetos, que não merecia. Até mesmo o de uma faxineira que não merecia morrer. Até mesmo com o Kit, que não merecia morrer. Eu sei que tem gente que gosta dele, que até mesmo diz que ele é o melhor de todos, mas olha, a morte dele foi meio que combinada com o próprio Kaito, mas não era pra tanto, não precisava morrer lá não, mas aconteceu de uma forma tão trágica que nem eu sei dizer o quanto. Tanto é que o Kokich ele é só uma marionete do próprio Mastermind.
ele não era nem sequer de longe o Mastermind ou até mesmo o grande vilão da história, porque ele está somente criando um clausurado de um papel, é o de um vilão que ele achava que era, mas ele não é o vilão. Até porque ele já sabia que o lado de fora já estava tudo queimado, destruído, até mesmo o escambau A4, ninguém poderia entrar ou sair dessa prisão. E ele também sabia que se alguém tentasse sair dessa escola, meio que todo mundo ia arder naquele fogo e ninguém ia sobreviver não. E, cara, quando o Kaito meio que caiu na provocação dele, ele meio que fez um acordo com ele para deixar cerca da Maki viver, que é a última assassina. Mas, velho, não tem como não. Não tem como. Porque, cara, visto que o Kaito, embora ele seja o Ultimate Astronauta, eu acredito que eles fizeram um acordo para um assumir o lugar do outro para que nenhum morresse. Porque é aquilo, se eles assumiram um lugar do outro, foi basicamente assim. Kokichi fingiu e o seu Kaito para ele morrer esmagado enquanto o Kaito entrar no mecha para poder dizer as falas do Kaito no diário dele. E, cara, eu sei que é meio privado, mas Danganronpa não tem de certo e errado, não. Até porque se o cara está morto, então Kaito morreu de uma forma que não merecia para tanto. Mas mesmo assim, ele morreu em uma simulação de astronauta e foi totalmente trágica. Olha, esse veneno que ele fala é um blefe. E com a Ma, que é meio que a ultimamente assassina, ela não hesitaria em matá-lo. Tanto é que se ela fizesse o mesmo, ela poderia ser morta também, visto que aqueles mechas pilotados pelos Monokumas miniatura poderia matar ela a qualquer momento? Podia. Em vez de ser o Kaito lá morto, poderia ser muito bem ela, mas ela não quer fazer isso porque ela ama demais o Kaito. Olha, tudo que ele contou até agora foi uma grandíssima mentira. Porque quem dera fosse verdade, mas caso fosse, então ele poderia contradizer e dizer que foi verdade. Mas se o Monokuma dissesse que era tudo mentira, então ia matar ele quando tivesse oportunidade? Teria, mas ele não matou. Cara, o primeiro que morreu em Danganronpa V3 foi meio que o Hanta Aruamami. Foi sim, mas ele não mereceu morrer, porque foi tudo armado. Tanto é que na primeira Class Trial, o Hantaro, ele meio que morreu, mas não merecia. Não merecia morrer dessa forma um tanto quanto trágica. Porque, velho, foi tudo armado. Armado mesmo. E meio que apareceu uma bola de boliche pela ventilação até a cabeça dele. Quando ele se desviou por um segundo, morreu. Olha,
essa Tsuyumi é meio que uma pilantra, porque geral confiou nela e ela meio que não gostava muito de uma personagem em si desse jogo, que no caso a Kaede. Nem eu sabia que a Tsuyumi era meio que a Junko Hiroshima. Nem eu estava sabendo que ela poderia se transformar ou até mesmo assumir a forma de outros personagens, ou até mesmo o PSP. Cara, o Switch, digo, o Shuichi Saihara, ele é meio que um personagem muito versátil como detetive, é sim, mas ele não viu isso, mesmo ele sendo um detetive muito habilidoso, mas, velho, o Mr. Mind estava na frente dele o tempo todo, ele não percebeu que quem ia ser morto em vez da Kaede podia ser muito bem a Tsuyumi, podia, mas, velho, aquilo foi armado. Foi armado para ele simplesmente dizer que foi a Kaede. O que eu achei totalmente forçado. Eu fiquei, não, velho. Velho, não. Não pode ser. Aqui, só essa imagem. Só essa imagem aqui já entrega que a Tsuyumi era, na verdade, a Junko Hiroshima. Sim, você não ouviu errado. Você não ouviu errado. A mesma Junko Hiroshima que apareceu em Danganronpa 1, um Try Armor, Danganronpa 2, Os Últimos Despair e até mesmo Danganronpa V3. Meu amigo, que reviravolta histórica. Velho, achar o culpado é meio que uma tarefa quase impossível. É quase impossível. Mas quando ele tá quase na cara e já no seu alcance, aí é que dá pra saber, se você juntar as peças de quebra-cabeça, encontrar o culpado. Porque nem todo mundo merecia morrer. Tudo bem que mataram, mas foram forçados a isso. E Danganronpa é meio que um conjunto completo de jogo detetive. De fato, se você errar, você vai perder a cabeça de fato. Mas você tem que tirar primeiro suas conclusões e ver quem está falando a verdade, quem está mentindo e até mesmo quem está do seu lado e quem está contra. Porque se isso é um tribunal, então ninguém vai estar a favor. A maioria vai estar e alguns vão contra-argumentar contra os seus fatos. E se você estiver contra a parede, não tem nada que você possa fazer. Ah, eu já não sei. Mas então, se foi vídeo para o estado, eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente sugestão para o próximo vídeo, compartilhe seu amigo que é fã de Danganronpa assim como eu sou. No último do próximo vídeo, vamos bater a meta de 3 inscritos esse ano. Obrigado por assistir e até mais. Valeu e fui!